Muito bem, meus amigos, vamos lá. Nós vamos para o nosso Livro dos Espíritos, parte terceira da Lei Divina ou Lei Natural, o bem e o mal. Nós estamos estudando a partir da questão 643. Bom, nós vimos anteriormente que na questão 642, perguntado se para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal. A resposta: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, é aquela ideia que a gente tem, né, de que, na verdade, essa aqui é a primeira que a gente vai ver. A anterior, né, desculpem, deixa eu só voltar aqui na 641, será tão repreensível quanto fazer o mal e desejá-lo? Né? Então depende. Há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar. Contudo, quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. É algo bastante simples que a gente pode exemplificar, essa nossa questão. É algo muito simples, muito comum. A vontade de fazer uma crítica a alguém. Então eu vejo alguma coisa, tenho ali aquele. Hoje aconteceu uma coisa muito parecida, porque, guardadas as devidas proporções. Estávamos aqui ouvindo música em casa e de repente toca um determinado cantor, um cantor internacional, de quem eu não gosto, mas quem estava comigo gosta. E eu olhei, a primeira coisa que eu vi era comentar com essa pessoa que eu não gosto desse cantor. Quer dizer, algo que eu ia causar um comentário completamente improdutivo, que ia causar aquele pequeno, ainda que mínimo, né? Aquele pequeno mal-estar, porque a pessoa gosta, eu não gosto, e eu ia fazer um comentário, e a pergunta seria, com que propósito, né? Aí eu olhei e falei assim, mas para que eu vou fazer isso? Fiquei quieto. Quer dizer, a gente vê aqui, bom dia, abraço, a gente vê que isso é algo tão pequeno, algo tão simples, que a gente não percebe que isso faz parte do nosso cotidiano. Porque quando nós falamos no mal, o mal ele se mostra em graus quase que infinitos. Desde aquele que é o mínimo, como comentário como esse, até aquele máximo, quando é efetivamente fazer o mal, provocar o mal, causar um resultado negativo. Tem um estudo que nós fizemos, que, se eu não me engano foi do Fonte Viva, ou do Vinha de Luz, eu preciso pesquisar para ter certeza, porque eu sempre comento. Pois é, exatamente. Exatamente isso, Dudu. Então, eu preciso me lembrar qual mensagem que era, que eu já comentei com vocês outras vezes, que falava sobre você roubar a tranquilidade das pessoas. E, nesse caso, por exemplo, essa pessoa que estava comigo, era minha irmã, estava música, cantarolando, e de repente, se eu faço um comentário como essa, eu ia tirar a tranquilidade que ela estava, naquele momento, curtindo. Simplesmente por eu me satisfazer em comentar que eu não gosto de alguma coisa, porque eu não gosto de alguém. E aí, estendendo um pouco mais, nós vemos isso numa sociedade em que nós temos ideias, às vezes polarizadas, temos ideias que são até tanto quanto radicais, muitas vezes, com redes sociais, permitindo que as pessoas se sintam absolutamente livres e sem qualquer responsabilidade para poder dizer o que pensa. E, de repente, nós somos quase que incentivados a participar desse grande círculo vicioso. E é então, naquele momento em que você se que foi colocado para nós, voltando, bom dia, Marli, aqui que foi colocado para nós, a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar.
sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Né? Então, quer dizer, você resistir a essa tentação de fazer algo que não é construtivo, bom dia, André, de não fazer aquilo que não é construtivo, embora tenha o desejo de fazer, isso vai exatamente ao encontro daquilo que nós estudamos, né? Que o verdadeiro espírito é aquele que contém as más inclinações, se esforça para conter as más inclinações. É claro que esse é um exemplo que eu dei, né? Muito simples, muito banal muitas vezes, né? Mas quando nós começamos a aumentar um pouco mais a proporção disso tudo, nós vemos que quanto mal, quanta maldade é provocada no mundo pelo simples prazer que alguém sente em fazer aquilo. Mas ele complementa também aqui, né? Deixa eu só voltar um pouquinho. Pode, o Michael Bublé, o Dudu. Eu lembro que o nosso querido Reinaldo gostava dele. Né? Tanto que quando se fala dele, o Reinaldo que me falou dele a primeira vez. A gente estava comentando e tal, e falou, nossa, tem um cantor que ele é fantástico e tal. Aí eu comecei a ouvir e falei, poxa, ele é jovem, mas ele tem um estilo meio velho. Não é para mim, não, eu não gosto dele. Né? Pois é. Aí, mas tem quem gosta, exatamente isso. Né? Tem quem gosta, e se eu não gosto, é algo que não importa, não interessa para as pessoas. Né? Se eu posso gostar ou não gostar, não faz diferença. Mas não é nem esse o ponto em questão. É o fato de eu me sentir, né, ter o prazer de impor para as pessoas a minha opinião. Porque se essa pessoa confirmar que não gosta, aí esse assunto pode render e a gente continua falando mal do cantor. Se ela gosta, a gente entra em contradição. Com que benefício tudo isso acontece? Agora a gente vai entrar, por exemplo, em situações de campo político, em campo religioso, questões que são realmente importantes, e aí então a gente vai ver que as coisas são graves, né? E trazem consequências extremamente problemáticas para todos. Né? O Brás tinha colocado lá em cima, né? Até nossos pensamentos teriam de ser policiados. Teriam não, devem ser. Né? Orai e vigiai, né? Como diz no Evangelho, exatamente por isso, porque a gente lembra que tudo começa com o sentimento gera um pensamento, o pensamento gera uma intenção e a intenção vira uma ação. E dependendo daquilo que você está sentindo, você transforma aquilo numa uma reação em cadeia que ela é explosiva no final. Né? Deixa eu ver aqui, Du tinha escrito alguma coisa? É isso mesmo. Né? Então a gente vai percebendo que são em situações simples, são em situações do cotidiano, que a gente vê que essas intenções que nós temos, infelizmente, pelo fato de nós vivermos num, num mundo de provas e expiações, o que significa que é um mundo onde nós somos ainda espíritos bastante impulsivos, espíritos ainda que trazem paixões, e essas paixões acabam nos dominando muitas vezes, e isso gera em nós essa impulsividade de querer pôr para fora aquilo que tem que ser controlado. Então isso é uma grande virtude. Né? No fim das contas eu acabei não falando para minha irmã, mas falei para vocês, mas aqui pelo menos a finalidade é construtiva. É apenas para dar um exemplo. Né? Então quando a gente fala a tranquilidade dos outros, pelo simples prazer de falar aquilo que nós sentimos, né, por melhor, porque aquilo que se sente, né, por mais banal que seja, é algo que nós vemos acontecendo com muita frequência. Alguém diz assim, nossa, eu adoro aquela coisa, eu não gosto. Então a gente percebe que esse tipo de confronto de ideias vem exatamente desse egoísmo que nós ainda sentimos. De querer mostrar para o outro que a nossa opinião é mais importante do que a dele. Se ele gosta, ótimo, que ele continue gostando. E se eu não gosto, que eu fique no silêncio do meu não gostar. Né? Sim, Brás, depois eu vou comentar uma coisa sobre isso. Dudu colocou, gosto de rock progressivo e pensa o tipo de música, né? Já fiz logo. Né? Já diz logo que não gosta de rock, né? Pois é. Mas é questão de opiniões mesmo, né? Eu me lembro, Brás, que foi comentado certa vez sobre
falava sobre jovens no mundo espiritual, né? E sobre grupo de jovens desencarnados no mundo espiritual. E que se passa muito constrangimento, né? Porque tinha uma das orientadoras do trabalho que tinha uma aparência muito bonita. E esse jovem, né, com aquela tendência natural, já ficava pensando, né, nossa, como ela é bonita, como isso, como aquilo e coisa e tal, né? E mal se dava conta de que o pensamento dele estava sendo percebido. No que depois ele foi chamado a atenção e se sentiu totalmente constrangido. Porque o pensamento flui com muita facilidade no mundo espiritual e a gente não se dá conta disso, porque a gente está acostumado a pensar aquilo que a gente quer, sem qualquer tipo de disciplina, sem qualquer tipo de limite, sem perceber as consequências que isso causa. Mas no mundo espiritual, essa transparência é totalmente real, né? Uma vez a Badiane, eu pensei, né, por que não tem infecção nas cirurgias feitas aqui, né? O espírito lê meus pensamentos, parou a cirurgia, né, levou ao outro lado e materializou um tipo de éter, né, de asepsia no hospital, né? Interessante, né? Pois é, André, é um drama, né? Mas a gente consegue, o importante é a gente ter disciplina, né? Mas aqui tem uma outra questão, essa aqui é a primeira parte, né? Lembra que eu trouxe para vocês aqui essa situação, que ela é bastante simples, né? E isso para nós é ilustrativo, mas evidentemente a gente vai extrapolar isso, o desejo, por exemplo, de um crime acontecer, pelo desejo de um ato de corrupção acontecer, que isso infelizmente faz parte da nossa realidade. Bom dia, Marion. Que infelizmente isso faz parte da nossa realidade. Né? Aquela pessoa que sente aquela tentação de pegar aquele objeto, de assinar aquele documento, de dizer sim por um tipo de compromisso que ele acaba assumindo, e ele fala, não, eu não posso, eu quero, mas eu não posso. Eu sei que isso pode parecer fácil, mas eu não vou deixar isso acontecer. Né? Então a gente vê que será tão repreensível quanto fazer o mal o desejá-lo. Então, quer dizer, o desejo do mal pode fazer parte da nossa natureza, mas o combate interno que nós temos, o combate dessas tendências, é o que mostra para nós uma virtude. Porque, como foi colocado para nós aqui, há virtude em resistir-se ao mal. Agora, tem algo aqui importante também, que é o outro lado dessa moeda. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. De pensar, por exemplo, bom, eu não fiz o mal. Quer dizer, não fiz porque dentro daquela expressão popular que nós temos, né? A ocasião que faz o ladrão. Isso significa o quê? Que eu quero fazer, mas eu não encontrei oportunidade. Aí depois eu poderia dizer, não, eu sou uma pessoa boa porque eu não faço mal. Não faz o mal porque não teve oportunidade. Porque o desejo existia e a vontade existia. E não havia nada que pudesse impedir. Apenas não surgiu a situação. E quantas vezes a gente encontra tantas e tantas violências, né? Violências graves, violências sérias, que os meios de comunicação mostram envolvendo violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra a sociedade, de pessoas que querem e fazem. Outros querem e não encontram oportunidade. Outros querem e resistem, até o momento em que a gente vai se elevando e a gente já não pensa mais em fazer. Porque isso já foi sublimado da nossa personalidade. Isso já foi retirado da nossa personalidade. Então, portanto, quando nós pensamos, né, aqui que a gente está retomando, né, uma questão anterior que praticamente se tornou para nós oportunidade de um reestudo dessas questões, dessa questão, né? Mas já mostra para nós aqui essa parte da tendência que nós temos. Agora, na 642, aqui já entra em algo mais abrangente, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Bom dia, professor. Então, quer dizer, quando fala assim, para agradar a Deus, claro que é a nossa intenção, né, de se elevar espiritualmente, de olhar o mundo espiritual como sendo o nosso verdadeiro lar, imaginar o mundo espiritual como sendo o nosso destino, especialmente no mundo espiritual superior, ou como sendo até mesmo o paraíso, né? Quer dizer, então, que para eu chegar nessa condição, basta que eu não pratique o mal? A resposta dos espíritos, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado,
de não haver praticado o bem. Então nós vamos ver uma diferença entre você fazer o mal e você impedir que o mal aconteça através de uma ação no bem. E é claro que quando a gente fala o mal, muitas vezes nós podemos, não na maldade necessariamente, mas no sofrimento. O sofrimento que nós vamos encontrar pode ser amenizado por uma atitude de bondade da nossa parte. Então, o contraste que existe entre fazer o bem e deixar o mal acontecer, o meio disso tudo se chama indiferença. E a nossa indiferença, ela é uma imperfeição do nosso caráter. Porque ou você é virtuoso ou você não é. Não existe aquele meio termo entre ser a pessoa que não tem qualquer virtude, que é uma pessoa cheia de imperfeições, e aquela pessoa que tem todas as virtudes. E aquele no meio é a pessoa neutra. Então, no Evangelho mesmo, Jesus tem uma passagem que ele fala a respeito de ou sal ou sem sal, né? Ou sim, sim, ou não, não. E esse meio termo para nós, essa indiferença, essa passividade diante da vida, essa passividade diante das circunstâncias da vida, essa neutralidade que nós encontramos, ela pode trazer essa ilusão de que nós somos pessoas virtuosas, pelo simples fato de nós não fazermos o mal. Porém, quando nós fazemos uma comparação com os grandes espíritos virtuosos do mundo espiritual, que a humanidade teve a oportunidade de conhecer, não importa a religião, não importa em qual ambiente social, mas nós temos, no caso, dentro da Igreja Católica, nós temos aqueles que foram considerados santos, e foram considerados santos não por uma questão política, mas pela real virtude que mostraram. Pessoas que ajudaram a se tornar, pessoas que se tornaram referências para a humanidade e ajudaram a humanidade a ter um guia, uma orientação sobre como se comportar para realmente alcançar essas virtudes. Então nós vemos que esses espíritos de fato se tornaram virtuosos por aquilo que fizeram e não por aquilo que não fizeram. Porque a impressão que nós temos é isso, né? Basta você não fazer, que já é o suficiente, mas na verdade o mérito vem daquele que produz, o mérito vem daquele que constrói, o mérito vem daquele que ajuda na transformação. E a nossa vida deve ser pensada dessa forma. E aqui tem uma questão importante que é colocada pelos espíritos: fazer o bem no limite de nossas forças. Isso por quê? Porque às vezes tem situações que fazem parte da nossa vida em que nós não conseguimos ir além. Nós temos algumas passagens que Dona Ivone, num dos livros que ela trouxe para nós, se eu não me engano, foram Recordações da Mediunidade, ela comentava que ela andava pela rua e às vezes encontrava uma família que estava abandonada, ela pegava e levava para casa dela. Ela morava num sítio, que era um ambiente espaçoso, e ela levava para casa. Ou então os pais também faziam isso. Então era muito comum que eles acolhessem temporariamente as pessoas até elas se estabilizarem para depois seguirem seus caminhos. Quer dizer, ela fazia aquilo porque era possível fazer, ainda que com esforço a família se sacrificasse de alguma forma. Nos tempos atuais, será que nós conseguiríamos fazer a mesma coisa? De pegar alguém na rua e trazer para a nossa casa? E aí a gente pergunta, mas por que a gente não faz isso? As circunstâncias mudaram, uma questão de medo, uma questão de insegurança. Então nós temos ali até mesmo algumas justificativas, pelo menos a partir do nosso ponto de vista. Então eu gostaria de fazer alguma coisa? Gostaria, mas eu não posso fazer isso. Tá, se eu não posso fazer isso, o que eu poderia fazer então? Qual seria a minha alternativa ou as minhas alternativas em poder ajudar? Então, quer dizer, se nós temos a vontade de fazer, nós procuramos sempre aquela solução para poder ajudar dentro do possível. Quando ele fala sobre dentro das possibilidades, significa exatamente isso. Fazer aquilo que é possível fazer. Mas muitas vezes com aquela desculpa que nós temos, que eu não posso fazer nada, então eu não vou fazer, porque eu não tenho vontade de fazer, isso mostra para nós exatamente esse estado intermediário da indiferença, e a indiferença é uma imperfeição. Então, esse é o tipo de pensamento que nós temos hoje perante o mundo, que traz para nós muitas reflexões.
principalmente quando nós temos essa compreensão de que a elevação espiritual, ela depende de uma construção interior que vai naturalmente refletir em torno de nós, no ambiente onde nós vivemos, com as pessoas com quem nós convivemos. Então nós percebemos que não basta eu ficar impassivo e esperando, né, para nós espíritas principalmente, que nós já temos essa ideia de que você vai viver a sua vida, depois você vai para o mundo espiritual, estando no mundo espiritual você vai para uma colônia, dessa colônia você vai trabalhar, você vai se desenvolver, esperando alcançar patamares cada vez mais elevados. Isso é natural para nós espíritas, nós aprendemos que o caminho é esse. Porém, nós esperamos alcançar esse patamar superior, não necessariamente fazendo o necessário para estar nessa condição. André Luiz, quando ele descreve para nós o mundo espiritual, e ele vai falando, né, sobre todas as entidades que ocupam determinadas posições de responsabilidade, de conhecimento, né, quanto mais elevado, mais nobre é essa entidade, essa nobreza, se dá exatamente por tudo aquilo que ele realizou. E não é uma questão política apenas de estar ocupando essa ou aquela posição, mas é o merecimento, né, essa meritocracia, é exatamente aquilo que acontece no mundo espiritual, em que cada um, segundo as suas obras, né, conforme Jesus traz para nós, a partir desse momento em que nós observamos essa realidade do mundo espiritual, porque quando se fala para nós aqui na pergunta, para agradar a Deus, esse agradar a Deus representa para nós exatamente isso, né? Termos essa felicidade do Espírito. Nós espíritas sabemos que não é porque você vai agradar a Deus, que Deus vai ficar sorrindo para você de um jeito diferente, que você vai ter algum privilégio perante Deus. Na verdade, nós falamos de uma condição no mundo espiritual. Essa condição de elevação, essa condição de paz de consciência, de serenidade no coração, desse estado de espírito elevado, né? É toda essa tranquilidade que nós podemos construir. Isso é resultado daquilo que o espírito vive. Porém, esse resultado daquilo que o espírito vive depende muito do esforço que é praticado em torno do exercício do bem. Em tudo aquilo que a gente faz, no que você pensa, no que você fala, da forma como você age, nas intenções que nós trazemos. Então não basta simplesmente ter uma vida pacata, uma vida pacífica, há necessidade do trabalho. Pois é, Bras, mas todos nós, né? Às vezes, dependendo das circunstâncias, a gente se deixa alimentar pelas influências exteriores, a gente acaba se contaminando. É aquela história, né? Você entra num ambiente fétido, quando você sai, a sua roupa está impregnada com aquilo. Então, na verdade, você tem que criar em torno de si algo que não permita que esses fluidos, né, que essas emanações impregnem na nossa roupa. Daqui, então, que ele está colocando para nós, mais uma vez, então, não basta. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Então, quando se fala sobre o trabalho, né, a labor-terapia, o trabalho, esse trabalho pode ser revertido dessa forma. A expressão do trabalho significa exatamente produzir, construir, desenvolver. E com as nossas intenções positivas, esse trabalho não apenas se realiza, mas o mérito também se apresenta para nós como sendo ali o prêmio que nós recebemos, o mérito de ter feito isso. É claro que não é uma barganha, né? Você sair fazendo caridade, trabalhos sociais, trabalho isso, trabalho aquilo, esperando alcançar alguma coisa, né? Que não sabe a mão esquerda o que faz a direita, né? Porque as nossas intenções também é o nosso principal motivador. Na questão 643, aqui, essa 643 ela é interessante, porque ela se torna um complemento da própria 642. Fazer o bem dentro das suas possibilidades, no limite de suas possibilidades. Nessa 643 é perguntado: há quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? A resposta: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo.
Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Eu me lembro de uma situação que nós tivemos aqui na nossa sala. Estava sendo previsto uma cirurgia que eu tinha que fazer, um cálculo renal, e eu estava falando para vocês, né, a gente estava meio que já antecipando, né, essa internação, e nós estávamos aqui e veio mensagem do mundo espiritual para nós, que eu estava comentando, né, que eu falei, poxa vida, vou ter que ficar lá, né, porque teria que ficar naquele período ali para aguardar. Na verdade não era uma cirurgia, era um tratamento que eu tinha que fazer, que era uma medicação injetável, e aí eu tinha que ficar no hospital, né? Então eu dizia, olha, eu só vou lá para tomar medicação. E eu vou ficar o tempo todo lá olhando para o teto, esperando as coisas acontecerem. E a resposta que veio para nós imediata, né, foi exatamente isso, né? Você que pensa. Né? Estar lá também é fazer um trabalho. E qual é esse trabalho? Esse trabalho de fazer com que a equipe de saúde trabalhe com tranquilidade. Então, meu trabalho era fazer com que eles trabalhassem com tranquilidade. Para que eu não fosse um paciente que causasse algum tipo de constrangimento, algum tipo de desconforto para aquela equipe. Para que a presença daquela equipe de saúde, quando entrasse no meu quarto, eles saíssem melhor do que entraram. Então, até mesmo nisso, de uma forma tão silenciosa, de uma forma tão sutil, o trabalho acaba sendo, a oportunidade do trabalho acaba surgindo. E isso trouxe uma grande lição para nós, porque quando nós vivemos o nosso cotidiano, o fato de nós, por exemplo, irmos a uma loja e você comprar alguma coisa, uma mercadoria, e você tratar bem o atendente, você acabou de fazer um trabalho para que o dia dele seja melhor. Porque eu poderia fazer da vida dele um inferno. Se nós temos oportunidade de fazer o mal, e esse mal vai refletir na vida daquela pessoa, de ser aquele paciente que reclama, aquele paciente que ofende, eu estou fazendo mal nesse sentido. E estou fazendo mal prejudicando uma pessoa, atrapalhando o seu dia. E no momento em que eu me torno uma pessoa gentil, educada, estou fazendo um trabalho para beneficiar o dia daquela pessoa. Mesmo que muitas vezes, né, aquela pessoa não me ofereça nada de especial, a não ser o atendimento básico da sua profissão. Quando nós estamos no trânsito fazendo alguma coisa, eu posso ser um motorista que é agressivo, um motorista que gera constrangimento na pessoa, simplesmente fazer aquilo que me cabe, oferecendo sempre através da gentileza. E eu acho isso sempre muito bacana quando eu vejo no trânsito as pessoas sendo gentis, oferecendo passagem, agradecendo, sabe aquelas coisas comuns que acontecem assim? Eu realmente eu sinto assim uma sensação de alegria que eu tenho quando eu vejo isso acontecer. Quando você passa num lugar, você vê um pedestre, você passa, você sinaliza, ele passa e agradece. Eu acho isso assim encantador. E é uma coisa tão banal que a gente vê. Então, se a gente vê nas situações do nosso cotidiano coisas simples que podem ser feitas, a educação quando você passa, o cumprimento das pessoas, uma despedida que seja, sabe, uma despedida que possa gerar o bem-estar, quando você está saindo, tudo isso são coisas simples. E a gente acaba superdimensionando essa questão de você fazer o bem, que dá a impressão que você precisa parar a sua vida para realizar uma grande obra. Muitas vezes, sim, aqueles que têm oportunidade, que têm condições, param suas vidas para grandes realizações, porque ele é capaz de fazer aquilo. Mas para a grande maioria, nós fazemos aquilo que surge no nosso dia a dia como parte do nosso cotidiano. E sempre ali dentro dos nossos limites. Por isso a gente tem que ficar muito atento para todas essas circunstâncias que são oportunidades diárias, oportunidades rotineiras que nós temos de fazer esse bem. A Angelina colocou ali, né? Que a nossa palavra seja sim ou não, né? Além disso, muitas vezes cometemos falhas. Não é o mal que a gente faz para nós, né, Angelina? Porque nós temos ali liberdade total de fazer com a nossa vida o que a gente quiser. Agora, a nossa responsabilidade aumenta quando aquilo que nós fazemos afeta as pessoas. Porque aí sim nós ultrapassamos os nossos próprios limites.
Então, quando nós geramos sofrimentos para nós, somos nós que temos que resolver conosco mesmos. Agora, quando nós fazemos o mal para os outros, a nossa responsabilidade aumenta, porque aí nós nos tornamos responsáveis por aquilo que o outro está sentindo. O Hermes lembrou ali, né, proporcionar condições para o bom atendimento da equipe médica, aquilo que a gente estava falando, né? Porque, viu, Hermes, como eu trabalhei na área de saúde, nós víamos assim nós tínhamos um olhar diferenciado quando você trabalha no hospital. Só retomando aquele exemplo que eu dei para vocês. Depois eu coloco no nosso grupo do WhatsApp a mensagem, que eu tenho ela guardada aqui. É muito comum quando você está preparando o seu trabalho, né, tem ali as divisões da equipe, quais são os leitos que serão atendidos e tudo mais, e na passagem do serviço, né, é feita ali a leitura de todos os pacientes que estão, a condição de cada um deles. E não é muito raro acontecer de repente, citar o nome que a equipe de enfermagem já conhece, né, a equipe médica já conhece, que a gente fala, meu Deus do céu, voltou esse paciente. E quando fala isso, a gente sabe que vai ser um atendimento desgastante, e a gente fica torcendo, que não seja eu, que não seja eu. Que aí começa assim, fulano, você vai atender esse. Fulano, você fica com a responsabilidade desse. E você fica, comigo não, por favor, comigo não. E por que isso tudo? Porque a relação com o paciente não é pelo trabalho que ele dá, pela sua condição de saúde, mas é pela personalidade, a forma como responde para a equipe, é aquela coisa de você entrar e você não querer voltar no quarto. Então você percebe que a relação entre paciente e equipe de saúde não é pela doença em si, porque a gente sabe que a pessoa não está lá, ela não está no shopping center. Toda pessoa que entra no hospital, ela traz um problema de saúde. E se ela está internada, o problema dela é mais complicado ainda. E às vezes a doença acaba afetando, né? A pessoa fica mais irritadiça, fica mais sensível e tudo mais. Mas você percebe que é o caráter, não é uma questão da doença. Então, é essa situação que a gente está colocando. E quando me foi chamada a atenção, dizendo assim, não é para você ficar quietinho no quarto. É para que você ajude a equipe a trabalhar, a fazer o trabalho dela da melhor forma. Né? Isso ficou assim estampado na minha consciência. Não apenas daquela vez, mas todas as vezes em que isso acontece. Né? Exatamente a mesma coisa também, Hermes. Trabalho no centro espírita acontece da mesma forma. Que mais aqui, né? André colocou, né? Bom dia, boa semana, fiquei com Deus, né? Faz toda a diferença para aqueles que atendem público, né? Que na maioria das vezes são ansiosos e agressivos. Infelizmente a gente acaba convivendo com esse tipo de pessoa. Bom dia, Sandra. Só um instantinho. Dudu colocou também, eu conheci o senhor Gentileza, olha só. Não era só nome dado, né? Era um senhor incrível de bondade e humildade, né? Por isso a frase gentileza gera gentileza. Aliás, eu nasci no dia da gentileza, né? Que legal, muito bacana, né? Pois a gente vê que o mundo ainda precisa disso. E a gente vai perceber que no mundo como o nosso, somente aquelas ações mais ostensivas são percebidas. Né? Alguém que faz um grande trabalho social, alguém que cumpre muito bem o seu trabalho, eles são reconhecidos pela grandiosidade de suas realizações, sejam elas pela bondade que fazem ou pelas responsabilidades que têm mesmo de uma forma profissional, seja lá como for. E às vezes, né, pelo fato de nós apenas reconhecermos aquilo que gera grande impacto, faz com que nós nos tornemos imperceptíveis, insensíveis, né? Mas eu vou dizer isso, insensíveis para aquelas questões simples do cotidiano. Então, a questão da gentileza é algo que faz grande diferença, né, como a Andrea lembrou lá em cima. Né, uma atenção que você dá, um gesto diferente, isso muda completamente. Porque voltando àquela questão de trabalhar no hospital, como eu falei para vocês, e alguém lê o nome de um paciente que já é conhecido, mas é um paciente que, apesar da sua doença, é uma pessoa agradável, a gente fala, poxa vida, ele voltou. Aí você entra no quarto, fulano, e faz aquela festa toda, tal. É uma relação que se estabelece entre a equipe e os pacientes. E você vê assim que é pela relação com a pessoa. Então não é que nós façamos isso por obrigação. Da mesma forma que nós educamos o nosso corpo,
através das atividades físicas. O atleta, por exemplo, que depende de um alto rendimento, ele se dedica muito mais para o trabalho. Para quê? Para que o corpo dele possa se acostumar com aquela carga de atividade, com aquelas habilidades que ele precisa desenvolver. O nosso caráter também é assim. Então não é apenas ser bonzinho por obrigação. Nós precisamos exercer essas virtudes para que elas comecem de fato a florescer dentro de nós. Porque aí os nossos gestos não são apenas personagens. Mas somos nós, de fato, com toda a nossa transparência, que mostramos a transformação que nós sofremos. Então, aquilo que os Espíritos trazem para nós, nas instruções, nos livros que já foram publicados, sobre virtudes, sobre pensamentos, sobre atitudes, sobre um monte de orientações que são trazidas, servem exatamente como referência para nós, mas para isso, essas referências precisam ser cotidianamente. E nas circunstâncias mais simples. Então nós perguntamos, como foi colocado para nós aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Há quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? E aqui, quando nós falamos na sua posição, significa aquela pessoa que não tem recursos financeiros, aquela pessoa que está na condição de morador de rua, aquela pessoa que tem algum tipo de limitação, aquela pessoa que vive em determinados tipos de ambientes, não importa qual seja. Há alguém que não possa fazer nada? Sempre há possibilidade de fazer alguma coisa. Eu me lembro de uma imagem de uma pessoa que infelizmente vivia na mendicância, era um morador de rua, vivia e tudo mais ali, e a grande preocupação que ele tinha era alimentar os cachorros que faziam companhia para ele. Então ele procurava sempre ali encontrar restos de comida, ou receber algum tipo de doação, já que ele não tinha condições de adquirir o alimento ali naquele momento, ele procurava encontrar, e quando ele encontrava, ele dava preferência para os animais. Porque ali ele reconhecia, pelas observações que faziam, ele reconhecia que aquela companhia dos animais era aquilo que gerava bem-estar e ele retribuía através dessa atitude. Então não importa a condição, aquele que não faz, porque aquele que gostaria de fazer, mas não faz, é porque tem uma grande limitação. Seja ela qual for, uma limitação financeira, social, psicológica, sei lá, física, qualquer coisa. Mas todos nós temos oportunidade de fazer. E como foi colocado para nós aqui, a vida nos oferece todos os dias a oportunidade de fazer alguma coisa positiva. Todos os dias. Ainda que seja, como a Andrea lembrou em cima, você passar e cumprimentar alguém para que aquela pessoa se sinta bem. Todos nós temos oportunidade. E aí, quanto mais esclarecidos nós somos, maior a capacidade que nós temos de perceber, de ter essa sensibilidade de perceber onde nós podemos ser úteis e produtivos para aquela situação que se apresenta para nós. E como eu falei para vocês, o Hermes colocou, bacana que a gentileza vira regra, trazemos de outras existências. Então, essa questão da gentileza, o Dudu lembrou lá em cima também, que eu falei para vocês, uma coisa que eu me sinto realmente muito, muito gratificado é de ver gentileza no trânsito. Não sei porquê, mas eu sempre vejo isso e me sinto assim. De pessoas que não se conhecem, pessoas que estão se encontrando naquele momento, naquela situação, e um permite que o outro tenha ali uma facilidade para que a sua vida seja ali, naquele momento, que a sua situação seja resolvida da melhor forma. E enquanto que nós percebemos tanta agressividade, tanta indiferença, tanto egoísmo de pessoas querendo se impor com outras a ponto de, como vemos nos meios de comunicação, pessoas se destruírem por causa de questões de espaço, por uma questão de movimentação num ambiente público. E daí a gente vai criando situações nas mais diversas. A Angelina colocou, passei por uma cirurgia antes da anestesia, já estava dormindo, Depois o médico perguntou, você dormiu porque é espírita? Sim, apenas li o evangelho antes, Olha que legal. Faz diferença, quando a gente tem esse comportamento. O Brás lembrou, é muito fácil fazer o bem para mim, É só me dar uma pamonha quentinha, troca, hein, Brás? Assim,
no Vale dos Pamonheiros, hein? Isso aí, essa é barganha, hein? Já caiu a casa para você. Eu parei de chegar a mãe dos outros, né? Tá certo, né? A André colocou, né? Achei interessante que as crianças de hoje não estão sendo educadas, né, com 5 palavrinhas mágicas, né? Nem um simples bom dia dizem, né? Pois é. É que as gerações vão transformando, né, André? Se as crianças não são educadas é porque os pais não absorveram essa educação, né? Então é sempre assim, né? Nós aprendemos como era antigamente e vai mudando até chegar em nós, né? São transformações que vão acontecendo que as pessoas vão percebendo que questões simples poderiam ser aplicadas, né? Nada justifica, né? Exatamente. Então, enfim, oportunidade. Sempre temos essa capacidade de perceber. 644. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Então a gente vai encontrar, né, os vícios, os crimes, porque as influências que ele acaba recebendo, o ambiente onde ele vive acaba gerando essa situação. Então a gente poderia justificar o comportamento de uma pessoa pelo fato dele ser influenciado por aquele ambiente? A resposta, então, que não representa a causa primária, a resposta sim. Mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Aqui nós entramos numa questão muito mais profunda, que diz respeito à programação reencarnatória, né, de encontrarmos uma situação em que o espírito se expõe àquele tipo de provocação como parte do seu aprendizado. Eu comentei com vocês uma vez uma psicografia que eu tinha em mãos, em que um espírito ele se preparava para uma nova reencarnação. E essa reencarnação ele ia ter uma prova. Na anterior, ele era um pai de família, né, tinha ali as responsabilidades familiares. E eu falo pai de família, né, usando essa expressão, que hoje já não deveria se aplicar, porque naquela época o homem era um provedor de casa, a esposa cuidava dos filhos e tal. Isso num passado não muito distante. E ele era alcoólatra. Ele tinha não apenas o hábito, né, mas assim, a doença do alcoolismo acabou afetando e ele trouxe muito sofrimento para a família. Um sofrimento, né, num nível material, porque o seu comportamento acabava afetando o seu desempenho profissional e por isso não trazia ali o devido rendimento para que ele pudesse sustentar a família. Dentro de casa, né, nos momentos em que ele chegava embriagado e ele causava todo aquele transtorno, né, que a gente pode imaginar como é a vida de uma família que convive, infelizmente, com esse tipo de problema. E aí, então, depois que o tempo passou, da desencarnação, ele então se preparava para uma nova reencarnação. E ele comentava que uma das provas que ele escolheu é que as pessoas com quem ele convivia para que ele desenvolvesse esse vício do alcoolismo naquela encarnação anterior, essas mesmas pessoas voltariam para ser com ele colegas de trabalho. E ele então seria tentado novamente pelos convites de happy hour, né, aquele fim de tarde de sexta-feira, vamos tomar uma cervejinha, vamos tomar isso, tomar aquilo, participar de uma festinha, coisa e tal. E ele estava muito ansioso, ele comentava, ele estava muito angustiado e ansioso, porque ele tinha medo de fracassar. Exatamente, ele escolheu aquele ambiente. Percebam que é uma coisa simples, né? Que a gente pensa em programação reencarnatória, a gente pensa numa coisa mirabolante. Não, ele vai reencarnar, ele vai ter um trabalho, só que nesse trabalho ele vai ser tentado sempre a esse arrastamento, entre aspas, para voltar àquela prática. E o mérito dele será exatamente em resistir. Então a gente vê que são situações assim que trazem para nós exatamente essa questão. Outros espíritos que reencarnam em ambientes onde, por exemplo, a pobreza está presente e crimes podem acontecer. Furtar, né, o furto, por exemplo, o indivíduo rouba porque se considera sem condições de ter a vida que gostaria.
ou aqueles que que têm aquele vício de satisfazer aqueles caprichos e tudo mais, ele reencarna num ambiente abastado, onde ele tem todas as facilidades, e esse é o grande problema. O indivíduo que tem o orgulho, que tem a vaidade, de repente a reencarnação num ambiente onde o dinheiro flui com muita facilidade, ali é tudo o que ele precisa para cair de novo. E exatamente ali é a sua grande tentação, é a sua grande prova. Então, aí que nós temos essa questão, né, de tentar raciocinar de como funciona a escolha que o espírito tem de reencarnar naquele ambiente. Isso quando se considera uma prova para ele. Outras vezes nós mesmos permitimos que esse tipo de influência nos envolva. André colocou, né, mas será que ele está sendo preparado para essa prova tão difícil? Pode pedir para vir é fácil, né? Não, sem dúvida, André. Né, a gente lembra que quando o espírito faz a sua programação reencarnatória, ele não faz apenas uma escolha. Ele tem que se preparar para isso, né? Porque do contrário seria muito injusto eu simplesmente escolher vivenciar alguma coisa, porque eu escolhi fazer isso sem estar preparado para enfrentar aquele desafio. Né? Então não tem dúvida de que a programação reencarnatória tem esse pacote, né? De você escolhe aquela prova e você vai... Como é que isso acontece? Já li você, Dudu. Como é que isso acontece? Nós vimos, por exemplo, no livro Memórias de um Suicida, aquele trabalho que o Camilo fazia depois que ele saiu da condição de paciente e entrou na condição de trabalhador do Hospital Maria de Nazaré. Era com frequência, pelo fato desse trabalho que ele exercia, estar em contato com pessoas que desenvolviam aquela ideação de escolher o suicídio como forma de fuga. Então, através desse trabalho, de estar presente, de estar acompanhando esses pacientes, ele lia o que se passava na mente daquelas pessoas, quais eram as circunstâncias, quais eram as tendências que a pessoa tinha. E isso era um trabalho prático, porque ao mesmo tempo em que ele ajudava, e isso para ele se tornava uma atividade, uma ocupação bastante útil, porque ele estava sempre prestando esse serviço, era também para ele um grande aprendizado. Então não era um trabalho gratuito. Na verdade era uma troca, porque ele aprendia trabalhando. Assim como, por exemplo, pessoas que se envolvem com drogas e de repente no mundo espiritual eles se tornam daqueles espíritos que atuam junto com essas comunidades de dependentes químicos que precisam de auxílio, né, de envolvimento com espíritos que também trazem esses mesmos vícios, das tendências que ele tem. Então ele vai trabalhando, ele vai se envolvendo nessas circunstâncias para que ele possa compreender, olhando dos bastidores, aquilo que os espíritos vivenciam no dia a dia. E que ele próprio não teve oportunidade de experimentar isso na época em que ele estava nessa situação, porque a sua mente se encontrava completamente nebulosa, completamente nublada. Então é através desse tipo de... Claro, e depois também, né, participando de grupos de trabalho, a gente tem esses grupos terapêuticos, né, onde pessoas vão dando seu depoimento, e depois na prática você vai acompanhando aquilo que aquele espírito vivenciou, o efeito que aquilo causa na sua família, o efeito que aquilo causa na sua sociedade, as influências que ele sofre. Aí depois, quando ele percebe tudo isso, ele fala, bom, eu já entendi, agora eu quero me preparar eu mesmo para poder fazer tudo isso. Então, toda vez que uma prova vai acontecer, assim como acontece nas provas do dia a dia aqui nas escolas, o aluno estuda antes da prova, para que ele possa ter um bom resultado. No caso do mundo espiritual, esse aprendizado vem através exatamente da experiência que ele vai adquirindo, que muitas vezes pode demorar, lembrando que o Camilo fez uma escolha de 50 anos no plano espiritual, trabalhando para que ele pudesse reencarnar. E olha o período, né? O tempo lá é diferente. Alguns espíritos precisam reencarnar de imediato, outros espíritos têm ali o prazo por merecimento para se preparar adequadamente para aquela situação. Né? Então a gente vê que o mundo espiritual ele funciona como aquela engrenagem que trabalha perfeitamente, lubrificada, no tempo certo, tudo funcionando. Dudu colocou, né, ontem no metrô um rapaz se levantou para dar vaga dele. Depois entrou uma senhora com um menino grande, com problemas mentais, ele ficou procurando lugar para eles sentarem, né? E nesse tempo ele perguntou quantos anos ele tinha.
Ele disse, eu tenho 28 hoje. A senhora com o menino no colo pediu um parabéns geral no vagão, né? E todos lá cantaram. Foi de emocionar, né? A troca de gentileza pela alegria da festinha no vagão de metrô. Coisa bonita, né? Muito legal. É assim que a gente transforma o mundo, né? Porque você faz isso. Né? Não tenhamos dúvida de que a maioria das pessoas daquele vagão saiu de lá com um sentimento diferente. Entraram simplesmente com uma ação automática no metrô, mas saíram de lá com uma alegria diferente. Né? Exatamente porque a gentileza talvez seja um dos trabalhos mais difíceis de fazer, porque a gentileza é uma doação pessoal. Uma obrigação, né? A Angelina colocou, né, todas as vezes que comentam sobre o suicídio, tem a impressão que já foi um, fico aflita, né? A gente situações que nos incomodam de alguma forma, né? Seja porque aquilo nos sensibiliza, seja porque pode ter sido parte da nossa própria história, né? Felizmente nós não sabemos, né, Angelina? Isso fica oculto na nossa história, isso fica oculto nos nossos registros, né? O importante é que não importa aquilo que aconteceu. O que importa é que hoje nós temos um pensamento diferente. E essa transformação já faz parte do nosso próprio crescimento. Né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, temos mais duas. Temos duas questões aqui para a gente poder finalizar. Lembrando que terminando aqui depois a gente vai lá para o livro A Gênese, tá? Onde nós temos um capítulo que fala sobre isso, para dar uma reforçada nesse tema. 645. Quando o homem se acha de certo modo mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Essa aqui é uma das questões muito faladas, né, quando se fala sobre vício, né? Arrastamento quase irresistível. Arrastamento sim, irresistível não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. São espíritos, com grandes virtudes, às vezes deparas. Não entendi essa resposta. São espíritos que tiveram a força de resistir, ao mesmo tempo que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre seus semelhantes. Né? Então tem espíritos. Aqui é algo interessante também quando a gente fala sobre programação reencarnatória. Que tem espíritos que não apenas pedem a prova de reencarnar naquele mesmo ambiente, mas no caso, por exemplo, que eu trouxe para vocês, o que eu trouxe de Camilo, né, que foi aquele do trabalho que ele realizava, de ter contato com tudo aquilo, e ao mesmo tempo do vício que eu coloquei para vocês, que trabalhava com assistência a espíritos que desencarnaram pelo vício, ou envolvidos pelo vício, ou participaram de atividades junto a encarnados que estavam ali naquela relação com o vício e tudo mais, o próprio espírito vai criando dentro dele uma capacidade de ajudar, que ao mesmo tempo, quando ele escolhe na programação reencarnatória reencarnar nesse meio, ele traz como compromisso pessoal ajudar aquelas pessoas. E aí então ele já desenvolveu virtudes no plano espiritual que servem agora como recurso para que ele possa, ao mesmo tempo em que ele se ajuda, também ajudar. E aí o mérito dele dobra, porque o mérito pessoal é sem dúvida nenhuma o seu objetivo maior. E essa segunda forma de atuar, prestando esse serviço para aquelas pessoas, ajudando aqueles espíritos a saírem daquela condição, ajudando suas famílias e tudo mais, para ele se torna ainda um recurso a mais, quer dizer, um mérito a mais que ele acaba adquirindo. Então, quer dizer, nós vamos encontrar situações assim. Então, quando ele fala para nós aqui, isso que é algo desafiador, que, sem dúvida, existe o arrastamento. O que é esse arrastamento? Vamos pensar que você se encontra num rio. A correnteza está ali acontecendo. Se você se deixar levar, a correnteza te leva embora. A sua força vai ser exatamente resistir a ela. Pode parecer muitas vezes que aquele arrastamento, que aquela correnteza é forte demais, pode acontecer. Mas se a correnteza é forte demais, é porque você se colocou numa posição dentro do rio em que ali você não tem como resistir. Então, vendo o espírito exatamente o desejo dele, a força de vontade de não se colocar nessa condição para que ele não caia nessa tentação.
Porque se ele se expor demais, essa correnteza vai levá-lo e de fato ele não vai ter como resistir. Só que não é colocado no meio do rio. Ele é apresentado para o rio. Ele é colocado à margem do rio. A escolha de entrar nesse rio é dele. A escolha de entrar e se aprofundar nesse rio também é dele. Mas ele não é empurrado para dentro do rio, ele é convidado à disposição. Exatamente porque o preparo que o Espírito tem, a gente lembra, né, como eu comentei com a Andréia, a reencarnação não é igual um avião que te coloca que você está no avião, te colocam na porta dele com paraquedas, te dá um tapinha nas costas e te joga no meio do nada. Aquele soldado que vai para o campo de batalha, ele passa por um treinamento antes, ele carrega com ele os equipamentos que são necessários, ele é lançado num campo em que ele vai atuar e que ele tem conhecimento prévio. Não é simplesmente dar um tapinha nas costas, boa sorte e se vira. Existe uma relação entre o espírito e o mundo espiritual em que ele é preparado, em que ele é assistido principalmente. Para que quando ele estiver, ele tem que fazer as escolhas, que são as escolhas mais difíceis, que são as escolhas mais desafiadoras, para que ele tenha a capacidade de resistir àquilo. Senão, qual é o sentido de você voltar para o mundo e ser colocado numa condição em que você não vai ter qualquer possibilidade? Saindo daquilo, vai mais do que isso, você vai agravar ainda mais a sua condição. O mentor, a ideia do mentor, a definição de mentor, é aquele espírito mais sábio que auxilia aquele que está em aprendizado. Se os nossos mentores são sábios, por que eles nos colocariam numa situação que vai agravar a sua condição? Por isso, então, tudo acontece de um modo, com um mecanismo perfeito para que nós tenhamos condição de sair, que nós tenhamos condição de evoluir. Podemos fracassar? Podemos, mas o fracasso foi da nossa parte. Não da circunstância que foi criada para que nós sejamos provados nas nossas necessidades. E para finalizarmos, a Angelina colocou, as aflições dela, aflições dela porque fui um, né? Às vezes fico próximo a ela. Recebo uma coisa boa, principalmente no estudo de vocês, né? Abigail Santana, né? Posso continuar ouvindo vocês? Pode e deve. Continue com a gente, Abigail. Seja bem-vindo. Um grande beijo no seu coração. Né? Então, às vezes, nós nos aproximamos, né? E nessa relação que nós temos entre os nossos amigos do plano espiritual e nós, e nessa relação meio que simbiótica, nós acabamos absorvendo as vibrações uns dos outros, né? Então, ao mesmo tempo em que nós absorvemos as vibrações que chegam do outro lado, é que vocês também absorvam as vibrações que nós enviamos para vocês. E é isso, né? Hermes lembrou aqui, né? 459, né? Sempre a nossa volta, né? Isso aí. Mas é isso, gente. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, temos apenas mais uma questão aqui, que eu vou deixar para o nosso próximo encontro. Eu leio essa questão para a gente não fazer corrido, e depois a gente complementa com o estudo do nosso livro, A Gênese, né? Esse tema ele é muito, muito rico, porque quando se fala em bem e mal, a bondade e a maldade, isso faz parte da nossa vida, e a gente tem que ter isso com muita clareza, tem que ter isso com muito entendimento, para a gente poder perceber que o mal não é aquilo que acontece, por exemplo, quando se joga bomba na casa de alguém. O mal pode acontecer dentro de casa, quando duas pessoas estão discutindo por motivos fúteis, motivos de egoísmo, de disputa de espaço, no espaço que precisa ser compartilhado, são questões do nosso cotidiano. E quando nós percebemos isso, não precisamos esperar os grandes acontecimentos. Né? Como eu já coloquei para vocês anteriormente, eu vou pegar uma frase aqui que eu gosto muito, que eu acho que ela esclarece para nós exatamente aquilo que a gente está pensando agora. Deixa eu pegar aqui rapidinho. E diz assim, né, que o drama, presta bem atenção, o drama da vocação, qual é esse drama da vocação? Viver sua vida cotidiana de uma maneira heróica e não viver imaginando como seria o grande heroísmo da sua vida. Então a gente se ilude esperando que a nossa vida será assim, né, aguardando aquele momento em que a gente vai ganhar o maior prêmio de todos, em que a gente vai se destacar em tudo. Na verdade, viver com dignidade, viver com bondade, para nós já é o nosso maior heroísmo. Quando a gente faz comparação, né, poxa vida, aquela pessoa descobriu a cura do câncer.
Parabéns para ela, como eu queria ser isso. Basta você viver o heroísmo do cotidiano, resistindo às suas tendências, fazendo o bem quando possível, fazer com que as pessoas à sua volta sintam a diferença quando você está presente. Né? Então isso é muito importante para a gente. Tem uma outra frase que eu gosto bastante, só para finalizar, que ela diz assim, né? Você consegue medir uma pessoa pelo efeito que ela provoca nas pessoas à volta dela. Isso é fundamental. Qual o tipo de efeito que nós provocamos no ambiente onde nós estamos? Nós somos bem-vindos ou somos mal-vindos? Pensemos nisso. Fechando por aqui, pessoal.